No coração do nosso tempo, uma inquietação silenciosa, mas persistente, ecoa em muitos corações. Não é o medo do desconhecido, mas a certeza de que algo grandioso, algo profetizado há milênios, está prestes a se manifestar com uma clareza inegável. Jesus de Nazaré, o mestre dos mestres, não apenas previu os dias finais, mas nos deixou um mapa detalhado, um roteiro de eventos que se desdobrariam diante dos nossos olhos. E hoje, mais do que nunca, precisamos desvendar esses sinais, não com pânico, mas com a sabedoria que vem da palavra. Prepare-se, pois o próximo sinal não é apenas forte, é chocante. E Jesus o revelou. Se você sente essa urgência, se você busca entender os tempos, já deixe inscreva-se no canal Liama de La Fé e ative o sino para não perder nenhuma das nossas análises proféticas. Desde o alvorecer da humanidade, a curiosidade sobre o futuro tem sido uma força motriz. Mas para nós que buscamos a verdade nas Escrituras, essa curiosidade se transforma em uma busca por discernimento. O livro de Mateus, no capítulo 24, é uma joia profética, um discurso onde Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, responde diretamente aos seus discípulos sobre os sinais da sua vinda e do fim dos tempos. E é exatamente ali que encontramos a chave para decifrar o próximo grande evento. Os discípulos, admirados com a beleza do templo, perguntaram: "Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?" A resposta de Jesus não foi um enigma, mas uma série de eventos que ao longo dos séculos foram se alinhando e agora, em nossa geração, parecem convergir para um ponto crítico. Jesus começou alertando sobre enganos religiosos e falsos cristos, a proliferação de guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ele disse que tudo isso seria apenas o princípio das dores, como uma mulher em trabalho de parto. E no final do seu discurso, ele profetizou algo que tem intrigado estudiosos e crentes por gerações: a abominação da desolação. Em Mateus 24:15, Jesus diz: "Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes." Esta é a profecia que nos convida a uma investigação profunda, a uma análise meticulosa. O que é essa abominação? Onde é o lugar santo? E por que Jesus nos alertou para fugir? Para entender a profundidade das palavras de Jesus, precisamos viajar no tempo e desvendar o que o profeta Daniel já havia predito séculos antes. Daniel, um homem de Deus exilado na Babilônia, recebeu visões detalhadas sobre o futuro de Israel e das nações. Em Daniel 9:27, lemos: "E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, que está determinada, se derramará sobre o assolador." Esta semana, na profecia de Daniel, segundo a interpretação escatológica mais aceita, refere-se a um período de 7 anos conhecido como a Grande Tribulação. E no meio dessa semana, algo terrível acontecerá: a abominação da desolação. Historicamente, houve um evento que muitos consideram um protótipo ou um cumprimento parcial da profecia. Em 167 a.C., Antíoco IV Epifânio, um rei seleucida, invadiu Jerusalém, profanou o templo e ergueu um altar a Zeus, sacrificando porcos sobre ele. Essa atrocidade, narrada no livro de Macabeus, foi um choque para o povo judeu e um ato de abominação indizível. No entanto, Jesus, ao referir-se a essa profecia, estava apontando para um evento futuro, um cumprimento final e mais abrangente. A frase "quem lê, entenda" de Jesus não é um convite à especulação, mas um chamado à vigilância e ao estudo diligente da palavra. O lugar santo mencionado por Jesus é inequivocamente qual templo?
O templo de Herodes foi destruído em 70 d.C. E desde então, por quase 2 milênios, não houve um templo judeu em pé. No entanto, a expectativa da reconstrução do terceiro templo é uma das profecias mais vibrantes e debatidas na escatologia judaica e cristã. Grupos como o Instituto do Templo, em Jerusalém, têm trabalhado incansavelmente para preparar os utensílios, vestimentas sacerdotais e até mesmo os planos arquitetônicos para essa reconstrução. Eles aguardam um momento político e religioso oportuno para iniciar a obra. É aqui que a história se torna ainda mais intrigante e, para muitos, chocante. O Monte do Templo, onde o Templo de Salomão e o Templo de Herodes estiveram, é hoje o local da Cúpula da Rocha e da Mesquita de Al-Aqsa, 2 dos locais mais sagrados do Islã. A reconstrução de um templo judeu ali seria um evento de proporções geopolíticas e religiosas sem precedentes. No entanto, a profecia bíblica sugere que isso acontecerá, e a abominação da desolação ocorrerá nesse templo, já reconstruído ou em um espaço separado que permita a retomada dos sacrifícios. A abominação da desolação será um ato final de profanação, um evento que marcará o ponto de virada da grande tribulação. Daniel nos diz que um líder futuro, o Anticristo, firmará uma aliança com muitos por uma semana, os 7 anos de tribulação. E, na metade da semana, ou seja, após 3 anos e meio, ele quebrará essa aliança e fará cessar os sacrifícios e ofertas no templo. Será então que ele se erguerá e se sentará no lugar santo, exigindo adoração para si mesmo, como se fosse Deus. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, descreve esse homem da iniquidade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este é o próximo sinal chocante que Jesus revelou, a manifestação do anticristo no templo reconstruído, exigindo adoração. Este evento não é apenas um marco teológico, mas um alerta prático para os crentes. Jesus disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A exortação à fuga não é um sinal de covardia, mas de sabedoria e obediência à palavra de Deus. Será um tempo de perseguição intensa para aqueles que se recusarem a adorar a besta. Mas como podemos identificar esse sinal em meio a tantos eventos globais? A chave está na vigilância e no entendimento dos acontecimentos atuais, sob a ótica bíblica. Vemos hoje um crescente movimento para a paz no Oriente Médio, com acordos sendo costurados entre Israel e nações árabes. Essas alianças, embora pareçam positivas à primeira vista, podem ser o prelúdio da aliança com muitos, mencionada por Daniel. A facilidade com que o mundo abraça líderes carismáticos e soluções globais para problemas complexos também aponta para a preparação de um cenário onde um líder mundial poderá emergir e ser aceito por muitos. Outro ponto crucial é a tecnologia. A capacidade de controlar e monitorar populações, de impor um sistema econômico global e de exigir adoração por meio de identificação biométrica ou digital, como a marca da besta, descrita em Apocalipse 13, está cada vez mais próxima da realidade. Sistemas de pagamento sem dinheiro, identidades digitais e a crescente integração de dados pessoais são passos que, observados através das lentes proféticas, nos mostram que o cenário para o cumprimento dessas profecias está sendo meticulosamente preparado. A questão do terceiro templo é, sem dúvida, o ponto mais sensível e visível desse quebra-cabeça profético. Enquanto não houver um templo ou um altar onde os sacrifícios possam ser retomados,
A abominação da desolação, como descrita, não pode ocorrer. No entanto, o fervor religioso em Israel, o trabalho incansável do Instituto do Templo e as discussões políticas sobre o status do Monte do Templo nos mostram que a reconstrução não é uma questão de se, mas de quando. E quando isso acontecer, o relógio profético avançará rapidamente. É importante ressaltar que a interpretação desses eventos não deve nos levar ao alarmismo infundado, mas à sobriedade e à oração. Jesus não nos deu essas profecias para nos assustar, mas para nos preparar. Ele quer que seus seguidores estejam alertas, com as lâmpadas acesas, esperando a sua volta. O conhecimento desses sinais nos capacita a discernir os tempos e a fortalecer nossa fé. O próximo sinal, a abominação da desolação no templo reconstruído. É chocante porque ele marcará o início da fase mais intensa da grande tribulação. Será o momento em que o anticristo revelará sua verdadeira natureza, exigindo adoração e perseguindo aqueles que se recusarem a se curvar a ele. Para os que creem, esse sinal será a confirmação inegável de que as profecias se cumprem e que a vinda de Jesus está ainda mais próxima. Diante de tudo isso, qual deve ser a nossa postura? Primeiramente, é crucial aprofundar-nos no estudo da Palavra de Deus. A Bíblia é o nosso guia, a nossa bússola em tempos de incerteza. Em segundo lugar, precisamos viver uma vida de santidade e vigilância. Jesus nos advertiu repetidamente para estarmos atentos. Isso significa não nos deixarmos levar pelas distrações do mundo, mas manter o foco em Cristo e em sua vinda. Em terceiro lugar, devemos compartilhar essa verdade com amor e urgência. Muitos estão perdidos e confusos, sem entender o que está acontecendo ao seu redor. Nós temos a responsabilidade de levar a mensagem de esperança e salvação que há em Jesus. Cada dia que passa, os sinais se tornam mais claros. A intensidade dos eventos globais, a polarização política e social, o avanço tecnológico e, principalmente, a movimentação em torno de Jerusalém e do Monte do Templo, tudo aponta para o cumprimento iminente dessas profecias. O próximo sinal, a abominação da desolação, não será um evento isolado, mas o ápice de uma série de acontecimentos que Jesus e os profetas bíblicos já nos alertaram. Não se deixe enganar por vozes que minimizam a importância das profecias ou que buscam desviar a atenção da verdade bíblica. O canal Liama de La Fé existe para ser uma fonte confiável, um farol de luz em meio à escuridão, conectando a palavra de Deus aos acontecimentos atuais de forma clara, didática e fiel às Escrituras. Nós estamos aqui para desvendar juntos o que Jesus, os profetas e o Apocalipse disseram sobre os dias em que estamos vivendo. A urgência desses tempos exige de nós uma resposta. Não podemos ser espectadores passivos. Devemos ser agentes de transformação, vivendo nossa fé com propósito e compartilhando a esperança que temos em Cristo. Lembre-se, o próximo sinal é chocante, mas ele não deve nos paralisar pelo medo, e sim nos impulsionar para uma vida mais dedicada e um testemunho mais ousado. Esteja preparado, estude a palavra, vigie e ore. E lembre-se, a história não está fora de controle. Ela está se desenrolando exatamente como o autor divino planejou. A vinda de Jesus é a nossa bendita esperança. Não perca os próximos vídeos do canal Liama de La Fé, pois continuaremos a desvendar as profecias que estão se cumprindo diante dos seus olhos. Este vídeo despertou algo em você. Se você sente a urgência desses tempos, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sino para estar sempre atualizado com as revelações da Palavra de Deus. Sua jornada de entendimento e preparação começa agora. A jornada de entendimento e preparação começa agora.
E é crucial que mergulhemos ainda mais fundo nas ramificações do que significa estar verdadeiramente preparado. Não se trata apenas de ter conhecimento, mas de internalizar essa verdade e permitir que ela molde cada aspecto da nossa existência. A preparação que a Bíblia exige é multifacetada, abrangendo o espiritual, o mental e até o prático. Vamos examinar o cenário global com uma lupa ainda mais fina, conectando os pontos que para muitos parecem desconexos. A escalada das tensões no Oriente Médio, por exemplo, não é apenas um conflito geopolítico isolado. Para quem conhece as Escrituras, é um prefácio, um ensaio para o grande drama que está por vir. A busca incessante por paz na região, frequentemente promovida por potências mundiais, muitas vezes ignora as raízes espirituais do conflito, focando apenas em soluções políticas superficiais. A Bíblia, no entanto, é clara. A verdadeira paz só virá com o príncipe da paz. Pensemos na questão da tecnologia. O avanço exponencial da inteligência artificial, da biometria e da conectividade global é frequentemente celebrado como progresso inquestionável. No entanto, as profecias bíblicas nos convidam a olhar para essas inovações com discernimento. Elas não são intrinsecamente malignas, mas criam a infraestrutura para sistemas de controle sem precedentes. A capacidade de monitorar, rastrear e até mesmo regular transações financeiras e movimentos individuais em escala global está se tornando uma realidade assustadora. Estamos vendo o surgimento de um mundo onde a conformidade com um sistema globalizado pode se tornar uma condição para a sobrevivência econômica. Este é um eco direto das advertências apocalípticas sobre um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca específica. E não podemos ignorar a erosão dos valores morais e éticos que outrora serviram como pilares da sociedade. A redefinição de conceitos fundamentais como família, gênero e verdade, impulsionada por ideologias seculares agressivas, não é apenas uma mudança cultural. É um sintoma de uma sociedade que se afastou de seus fundamentos divinos, tornando-se fértil para a aceitação de narrativas que contradizem abertamente a palavra de Deus. Paulo, em suas epístolas, já descrevia os últimos dias como um tempo de egoísmo, amor ao dinheiro, desobediência aos pais e uma profunda apostasia. Não estamos apenas testemunhando esses sinais, estamos imersos neles. A abominação da desolação, o próximo sinal que abordaremos em detalhes, é um evento de proporções sísmicas que marcará um ponto de não retorno na linha do tempo profética. Daniel, Jesus e Paulo referiram-se a ele, e é fundamental compreendermos o seu significado e as suas implicações. Não se trata apenas de um sacrifício ou de uma profanação no sentido antigo, mas de um ato de rebelião suprema contra Deus. Um desafio direto à sua soberania, que culminará na manifestação do homem do pecado, o Anticristo. A preparação para este evento exige mais do que apenas conhecimento. Exige uma fé robusta e uma convicção inabalável na palavra de Deus. Aqueles que minimizam a importância das profecias, que as interpretam de forma alegórica demais, correm o risco de se encontrarem despreparados. A verdade é que Deus nos deu essas profecias não para nos assustar, mas para nos alertar, nos capacitar e nos guiar. Elas são um mapa, um guia para os tempos turbulentos que se aproximam. Ignorá-las é como navegar sem bússola em uma tempestade. O canal Lhama de La Fé se propõe a ser essa bússola, ajudando você a navegar pelas complexidades desses tempos. Não oferecemos interpretações especulativas, mas um estudo diligente e reverente das Escrituras, sempre voltado para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro de toda a profecia, o cumprimento de todas as promessas. E é nele que encontramos nossa esperança e nossa segurança. Não basta apenas ouvir essas mensagens, é preciso agir.
A urgência desses tempos exige uma resposta ativa. Isso significa uma vida de oração mais intensa, um estudo mais profundo da palavra, um compromisso renovado com a santidade e, acima de tudo, um testemunho ousado e sem concessões. Em um mundo que se afasta cada vez mais de Deus, somos chamados a ser luz, a ser a voz da verdade. Pense na metáfora do farol que mencionamos anteriormente. Um farol não se acende para si mesmo. Ele brilha para guiar os navios em meio à escuridão e à tempestade. Da mesma forma, nossa fé e nosso conhecimento das profecias não são para nosso benefício exclusivo. Eles nos capacitam a ser faróis para outros, compartilhando a esperança que temos em Cristo com aqueles que estão perdidos, confusos e desesperados. A vinda de Jesus é a nossa bendita esperança. E essa esperança não é uma fuga da realidade, mas uma âncora em meio à tempestade. Ela nos dá força para perseverar, coragem para testemunhar e paz em meio ao caos. Não perca os próximos vídeos do canal Liama de La Fé. Neles, desvendaremos com ainda mais detalhes a abominação da desolação, o papel do anticristo e os eventos que se seguirão. Prepare-se para uma compreensão mais profunda e transformadora da Palavra de Deus. Se este vídeo ressoou com você, se você sente a urgência desses tempos e o chamado para uma vida de maior propósito e preparação, deixe seu comentário abaixo. Suas perguntas e insights são valiosos para a nossa comunidade. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir essa mensagem vital. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das revelações que Deus tem para nós. Lembre-se, a história não está fora de controle. Ela está se desenrolando exatamente como o autor divino planejou. E você, como servo de Cristo, tem um papel crucial a desempenhar neste drama final. Sua jornada de entendimento e preparação continua, e estamos juntos nela.